O Via Justiça de hoje é sobre a elaboração do novo Código Comercial Brasileiro. Nossos convidados, o desembargador Moacir Lobato, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e professor da PUC Minas, e o advogado Bernardo Bicalho, presidente da Comissão de Falência e Recuperação Judicial da OAB de Minas Gerais. Numa parceria da TV Assembleia com a AMAGES, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. O Congresso Nacional discute um novo Código Comercial para o Brasil. Qual é o estágio atual das discussões? Como é o projeto do novo Código Comercial, desembargador? Na verdade, essa é uma discussão que se trava há algum tempo e poderia dizer que há pelo menos 60 ou 70 anos que a comunidade jurídica e parte dela que se dedica ao estudo do direito comercial discute sobre a necessidade, sobre a viabilidade de um novo Código Comercial. Objetivamente, há um projeto de lei de número 1572, oriundo da Câmara dos Deputados, que está em tramitação e já em condições, pelo menos em tese, de ser levado a plenário para eventual votação e aprovação dele. Esse é o estágio hoje do projeto, embora exista um outro oriundo do Senado Federal de 2013 com o mesmo tema, com o mesmo assunto. Mas o que se está discutindo de forma mais clara e mais objetiva é o projeto que vem da Câmara dos Deputados. E como que o senhor analisa esse projeto? Na verdade, essa é uma discussão muito acalorada. Não me lembro de outro texto de lei que tenha sido precedido de tamanha intensidade nas discussões. Já ficou famoso o embate entre dois professores paulistas, exatamente nesse sentido. Um advogando a necessidade de um novo código, outro defendendo a desnecessidade dele. E a melhor proposta, segundo essa corrente, seria exatamente uma reforma pontual e privilegiando os chamados microsistemas legais, não é? Na verdade, nós podemos resumir essa questão em duas ou três rapidíssimos pontos. O primeiro deles, por que é importante? Porque é uma tentativa de se sistematizar uma matéria fragmentada. O direito comercial, o direito hoje chamado empresarial, é por natureza fragmentário. São vários corpos legais que disciplinam temas, os mais variados. É a lei de SA, é a lei de falência e recuperação, é um regramento específico sobre títulos de crédito. Então, este seria um mérito, sem dúvida alguma, e os alunos das faculdades se ressentem muito dessa ausência de um corpo, de uma matriz, para que possa, inclusive, orientar seus estudos. O outro ponto favorável seria exatamente aquele que hoje nos traz aqui. Ou seja, discutirmos o assunto, trazer o direito comercial a real importância que ele tem e que, de uma forma ou de outra, ficou relegado aí nos últimos anos, não a um esquecimento, mas apenas restrito àqueles que os praticam. Doutor Bernardo, como que o senhor vê essa elaboração, como que o senhor vê o projeto, quais são as críticas a favor e contra a adoção de um novo Código Comercial para o Brasil? Existe uma discussão também muito acalorada em relação ao custo que esse novo Código Comercial vai trazer para o país. Alguns citam bilhões de reais que essa mudança legislativa vai trazer para o empresariado, em relação aos custos indiretos que essas mudanças da lei vão impor à adaptação ao novo código. Mas, sem dúvida, o que o professor desembargador falou, é essencial que esse código seja colocado para frente, que seja votado, que seja implementado no país. Nós temos um código de 1850 e hoje a legislação e a realidade do comércio, das relações comerciais, do empresariado mudou. Nós estamos falando de uma época em que se tratava do império. Hoje nós estamos em 2017. Então, imagina o que aconteceu de evolução durante esse período, né? Existem alguns... A economia vai mudando, o comércio vai mudando, a agricultura vai mudando, e isso tem que ser retratado, tem que ser espelhado numa nova legislação.
Mas, desembargador, pelo que o senhor fala, o senhor é a favor do novo Código Comercial, não é isso? Eu diria que eu já fui um pouco mais contra em relação a um estágio atual. Dr. Bernardo Bicalho se refere a um tema que é muito interessante, que é o seguinte: há necessidade disso e o impacto dos custos que isso trará. O professor João Eunápio Borges, professor catedrático, professor mineiro, grande comercialista do Brasil. Referência de todas as faculdades de direito, sem dúvida alguma. Né? Ele já dizia, na década de 60, 50, 60, citando autores estrangeiros, questionando sobre a necessidade de um novo código que viria em substituição ao Código Imperial de meados do século XIX. Dizia o professor João Eunápio: será que a mobilidade própria do direito comercial é compatível nos dias de hoje? Nos dias de hoje, estamos falando de 50, 60 anos atrás, com essa realidade econômica que envelhece as leis de maneira muito rápida e, sobretudo, um código. Ele já questionava e outros autores também o faziam. Então, essa pergunta é extremamente necessária nesse momento. O que é o código? Classicamente, é a consolidação de entendimentos que ficam fragmentados para serem consolidados num texto de lei. Mas os críticos dizem, por exemplo, direito administrativo não tem código. É verdade. Por que o comercial vai precisar de código? É verdade. Tá? E essa não são semelhantes? Sim, é uma alegação muito interessante, porque o direito administrativo tem, de alguma forma, os seus microsistemas também, não é? Por exemplo, a lei de improbidade administrativa, a lei de ação popular, o estatuto das licitações, não é? Então, essa comparação ou essa situação é trazida aqui em relação ao direito comercial também. Doutor Bernardo, quais são as tendências mundiais do direito comercial? Esse projeto está seguindo as tendências mundiais? Sim, esse projeto, ele na verdade, ele é um avanço do código com introduções pontuais de algumas melhorias que tendem a incorporar a evolução do direito comercial no país, no mundo, enfim. O comércio eletrônico é um ponto, né? Hoje ninguém ou quase ninguém mais vai até uma loja para querer comprar um produto que se pode comprar com a comodidade de estar em casa, né? Existem condições mais vantajosas hoje de se comprar pela internet, de se comprar pela via física, né? Indo até o local. O código prevê essa nova forma, o comércio eletrônico está incorporado. Esse eu acho um ponto assim, essencial, que tem que ser tratado com mais profundidade, pegando um gancho aí do marco regulatório da internet, que também vai ser tratado não no código, mas de uma forma paralela. Um outro ponto que eu acho importante, que tem que ser mais observado, a questão das startups. O Brasil hoje está sendo, espelhando no Vale do Silício, nos Estados Unidos, está sendo um celeiro, e Belo Horizonte também está sendo um celeiro de startups. Essas empresas são empresas virtuais, né? Logicamente que existe o regramento e a forma de se estipular a sociedade anônima, sociedade limitada e empresários individuais. O código está atento a essa evolução, sim. O agronegócio é, sim, uma bandeira incorporada a essa nova legislação. Então está caminhando, mas o meu receio é que, se a tramitação ainda se persista no Congresso, na Câmara dos Deputados, de forma muito duradoura, pode acontecer o que o professor Moacir Lobato falou. Pode acontecer uma nova defasagem, porque a dinâmica das relações comerciais, a dinâmica das relações empresariais estão cada vez mais rápidas. Está cada vez mais rápido mudando a relação entre empresário e público-alvo das empresas, né? Fê Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes. Ouvir Justiça e as discussões sobre o novo Código Comercial Brasileiro. Por que as práticas comerciais no Brasil precisam de uma nova regulamentação? Participam do programa o desembargador Moacir Lobato, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e professor da PUC Minas, e o advogado Bernardo Bicalho,
presidente da Comissão de Falência e Recuperação Judicial da OAB de Minas Gerais. Desembargador Moacir, quais os setores que precisam ainda de maior disciplina em termos de comércio? Na verdade, todos devem ter um regramento compatível com a natureza e importância das atividades que desenvolvem. Dr. Bernardo fazia alusão aqui, por exemplo, ao agronegócio, ao comércio eletrônico, ambos tratados no Código Comercial. O que se tem que ter é a exata medida, no sentido de que o regramento vem para disciplinar a atividade, mas de maneira a não impedi-lo. Eu vou me valer de um exemplo recente em relação às sociedades limitadas, que foram tratadas no Código Civil de 2002. Muitos criticam essa nova legislação no sentido de que ela teria engessado essas sociedades, teria burocratizado muito o funcionamento dessas mesmas sociedades. Então, na verdade, o comércio, a atividade comercial, historicamente, sempre precedeu a lei, né? Por isso, a força dos costumes, das normas chamadas de consuetudinárias, aquelas que eram decorrentes da prática comercial e que vinham incorporadas no texto posteriormente, né? Essa é uma característica do direito comercial. Então eu diria que esse é um aspecto a ser visto, ou seja, é preciso uma medida razoável para que haja disciplina e que não sufoque a atividade. E mais... Mas do jeito que está sufocando a sociedade limitada? Há uma crítica nesse sentido, porque o regramento anterior, a 2002, era um decreto lá do final dos anos 1910, do século XX, e que teve vigência entre nós por longos 80 anos. E dizem muitos que não havia tantos problemas, porque a legislação era muito simples, as sociedades se organizavam de maneira muito simples. O Código Civil veio com a intenção, a melhor delas, de prestigiar e de fortalecer, por exemplo, a posição dos sócios minoritários. E trouxe, em consequência disso, e não apenas por essa razão, naturalmente, uma dificuldade maior, dificuldade essa que é registrada nas queixas normalmente apresentadas pelos empresários, que diziam, olha, ficou muito mais complicado constituir uma sociedade limitada hoje e vivê-la do que era anteriormente. E, se me permite, há um outro aspecto que me preocupa muito, que é o seguinte: quando o Código Comercial veio a lume, em meados do século XIX, nós tínhamos praças de comércio, identificadas no Rio de Janeiro, em Salvador principalmente, né? Aqueles lugares que tinham sido objeto de atenção especial da coroa portuguesa. Pois bem, o resto do Brasil era então estranho essa prática comercial. Hoje nós temos uma prática comercial que é espraiada por todo o país. E meu receio é de que façamos uma nova legislação que contemple apenas os grandes empreendimentos ou os empreendimentos mais modernos. E que nós nos esqueçamos de maneira muito comprometedora da outra face dos pequenos. Para termos uma ideia, assim, a grosso modo, são mais de 90% das atividades comerciais no Brasil exercidas por empresas, por sociedades constituídas de 2 sócios com capital diminuto, por empresários individuais, pela chamada EIRELI ou EIRELI, as empresas individuais de responsabilidade limitada, sendo que apenas uma pequena, mas muito expressiva do ponto de vista econômico, fatia dessas atividades é que são titularizadas, desempenhadas por grandes corporações. A minha preocupação é que o Código seja destinado, o olhar esteja atento apenas a essa parte mínima, mas expressiva do ponto de vista de negócio. Doutor Bernardo, o Código Civil de 2002, ele praticamente só deixou o direito marítimo, não é isso, no Código Comercial de 1850. Como que o senhor vê isso? Na verdade, esse projeto do novo Código Comercial, ele tem um aspecto muito mais principiológico, logicamente tratando aí de questões objetivas das relações comerciais, mas ele não vai afastar as leis que hoje existem, que regem
o direito empresarial ou o direito comercial, né? À luz do Código Civil é o direito de empresa, à luz do direito comercial é o direito comercial. Qual o nome Enfim, deveria ser certo? Comercial na ou verdade, o empresarial? direito comercial, o nome veio da origem lá de 1850 dos atos de comércio. E agora, com o Código de 2002, o conceito foi ampliado para o elemento de empresa, né, para o conceito de empresário, da atividade empresária. Enfim, o novo código, baseado nesse projeto de lei que ainda, como o professor desembargador falou, das emendas que ainda estão sendo incorporadas e estão sendo levadas à discussão, pelo atual cenário, ele vai guardar esse aspecto principiológico e vai remeter para o Código Civil, para a lei de falência e recuperação judicial, né, os aspectos, para a lei de sociedade anônima, aqueles aspectos mais específicos, né? O que nós, na verdade, o racional que a gente pode ter desse projeto é que ele vai funcionar como um corpo mais robusto, mas que também vai se prender às legislações esparsas que, inclusive, estão em vigor e que estão sendo reformadas, como a própria lei de falência e recuperação judicial está sendo objeto de reavaliação pelo Poder Legislativo, considerando um aumento crescente das recuperações judiciais das falências baseado no atual cenário do país. Vão ser modificadas Vão novamente? ser modificadas Porque a última novamente. modificação da lei de recuperação foi em que ano mais ou menos? Teve incorporações. Ela foi promulgada em 2005, tiveram algumas incorporações posteriormente no final de 2013 e agora está sendo feita uma nova reformulação dela. Tamanho as recuperações, né? Tamanhas recuperações, os fatos novos e as circunstâncias das novas recuperações, né, decorrentes de grandes empresas que sequer pensariam em estar em recuperação, como telefônicas, construtoras, enfim. O que eu acho interessante é que o Código ele não vai abandonar essas leis e mais, ele vai atrair para si algumas leis que até então até hoje não foram incorporadas definitivamente ao nosso ordenamento jurídico. Por exemplo, a Lei Uniforme de Genebra em relação aos títulos de crédito. O Via Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. O Via Justiça e as discussões sobre o projeto do novo Código Comercial Brasileiro. Participando do programa, o desembargador Moacir Lobato, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, professor da PUC Minas, e o advogado Bernardo Bicalho, presidente da Comissão de Falência e Recuperação Judicial da OAB de Minas Gerais. Desembargador Moacir Lobato, quais os riscos de aprovação de um novo Código Comercial no momento de profunda crise política e econômica? O risco de termos uma nova ordem legal que venha atender exata e exclusivamente a questão relacionada à crise econômica. Se não é uma legislação pensada em, pelo menos a médio prazo, esse risco é muito grande. E há uma preocupação extra que pode ser adicionada a essa circunstância, que é a seguinte, ou duas delas. Primeiro, é fato que o Código Comercial, o projeto, trate um pouco de SA, um pouco de falência e recuperação e um pouco de títulos de crédito. Mas em que medida isso não vai colidir exatamente com o que a legislação pré-existente estabelece? Me parece que foi muito mais uma preocupação em dizer, olha, o Código está vendo todos os campos do direito comercial. E note que a expressão que vem à tona novamente é direito comercial. E não se fala agora mais num código empresarial, porque essa é uma expressão que vem do Código Civil Italiano de 1942 e que foi assimilada literalmente pelo Código Civil Brasileiro em 2002, como um pretenso direito de empresa, mas um direito de empresa que cuidou apenas do estabelecimento e das sociedades. Não cuidou de direito do trabalho, até porque não era matéria, e nem do direito tributário. Então, a expressão Código Comercial e Direito Comercial me parece mais adequada, porque o comércio continua
a ser exercido como sempre foi. Ele pode e será exercido pelas empresas. Nesse particular, me parece mais adequada a denominação. Doutor Bernardo, os objetivos do projeto são reduzir a burocracia e modernizar a legislação, né, como está colocado lá no anteprojeto. Como deverá ocorrer a redução da burocracia? A simplificação dos procedimentos. No meu modo de entender, você só reduz burocracia se você simplificar os procedimentos dos atos de comércio e se você reduzir os custos para isso. Ainda é muito embrionário para sabermos se isso realmente vai acontecer na prática. Creio eu que sim, mas existem dúvidas que pairam sobre a questão. Eu acho que esse código que está sendo colocado em voga, ele ainda tem muitas falhas que, a meu modo de ver, não estão sendo objeto de análise. Existem questões de marcas e patentes, existe, como eu falei anteriormente no bloco, a questão das startups, de empresas que são estrangeiras e que prestam serviço no Brasil, aplicativos de celulares. Isso tudo ainda não está sendo detalhado de uma forma muito aguda nesse novo código Então, comercial. o senhor está dizendo que esse projeto está dizendo menos do que deveria dizer? Na verdade... Porque é complexa a área comercial. Aqui no Brasil nós temos um grande percalço que nós fazemos as leis depois que os fatos acontecem, não fazemos as leis prevendo a evolução dos fatos e das relações jurídicas, econômicas, comerciais. Ainda está em tempo de ser analisado e ser discutido, debatido essas evoluções que a gente está tendo. Mas eu entendo que sim, que está aquém daquilo que poderia estar. Pois não, professor, só quer comentar? Não, exatamente sobre esse aspecto, além dos custos que são importantes e o empresariado fica muito atento a isso, há uma outra questão que é muito debatida hoje, que é a chamada segurança jurídica. O ambiente precisa de segurança jurídica para que os investimentos possam acontecer de maneira mais intensa. Muito bem. Segurança jurídica significa muito, ou principalmente, o aspecto de clareza da legislação. Não exatamente num artigo de lei, mas qual é o sistema que rege aquela matéria. Então, vamos a um exemplo. A questão das startups, por exemplo, do comércio eletrônico, da regulação dos aplicativos, isso não seria objeto de um microsistema que pudesse ser tratado numa lei específica? Porque o código, insisto, a matéria comercial, ela é diferente. Ela precede a edição da lei. É a prática que dita a necessidade da lei. Então, se nós buscarmos, doutor Bernardo, um código que procure regular todas essas relações, ele sempre estará aquém e atrasado em relação a isso. Então, eu vou a um exemplo que impacta muito na jurisprudência. A questão, por exemplo, dos títulos de crédito, do endosso, que era tratado de determinada maneira na Lei Uniforme de Genebra, lá da década de 30, que foi incorporada à legislação brasileira nos anos 1960, e a Lei do Cheque, que é um diploma legal posterior. Dispunha de determinado modo. Veio o Código Civil de 2002, em relação, por exemplo, ao endosso, diz exatamente o contrário do que dizia a legislação em vigor. Portanto, nós temos, para determinados títulos, uma regra X e para determinados títulos posterior a 2002, criados pela nova lei, uma disciplina Y. Isso traz um ambiente de insegurança jurídica e que compromete os investimentos, sem dúvida alguma. A gente está chegando ao final do programa, vamos para as considerações finais, doutor Bernardo. Eu entendo que a gente ainda tem que estressar, debater ainda de uma forma mais profunda esse projeto de lei. Existem falhas, as emendas, como o professor desembargador Moacir Lobato falou, superam 200, e isso mostra uma incoerência numa legislação nova de tamanha importância que o país vai receber em breve. O senhor agora, professor? Eu digo que o simples fato da discussão do código é uma novidade benfazeja, digamos assim. É bom que estejamos a discutir essa matéria. O que espero é que o código, se vier de fato a lume, não dê mais margem a dificuldades
e há uma interpretação que seja mais confusa aos aplicadores do direito e aos exercentes de atividade econômica. Muito obrigado aos senhores pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a Mages, a Associação dos Magistrados Mineiros. Contato conosco pelo e-mail viajustiça@mages.com.br. Até o nosso próximo encontro.